Ufa! Voltou a vencer, hein? Porque tava feia a coisa também. Tava num aperto, numa tanga desgraçada, hein? Leandro Boldaquian, as informações do Palmeiras. Fala, Lelê! Fala, meu caro Márcio Espímpolo! Depois de 4 derrotas seguidas, 6 jogos sem vencer, o Palmeiras ontem venceu um dos piores times aí da competição, venceu o Coritiba fora de casa, 2-0 gols de Gustavo Gomes e Piquerez. Na primeira etapa ainda com a vitória, o Palmeiras volta ao G4, 47 pontos, né? Saiu dos 44 pontos, estava enroscado nessa pontuação já fazia um tempo e agora sai dessa pontuação, volta ao G4 com 47 pontos. O técnico Vitor Castanheira novamente trabalhou ao lado do João Martins, né? Os dois que fizeram o trabalho, já que o Abel Ferreira cumpriu ontem o último jogo de suspensão, voltará na quarta-feira. Falou, né, o Vitor Castanheira, dessa importante vitória e consequentemente o trabalho realizado pela comissão técnica alviverde. Sabíamos que não vinhamos numa fase positiva, mas também sabemos aquilo que valemos. Primeiramente tentamos dar, e por isso a nossa opção por iniciarmos com 3 zagueiros, darmos consistência à equipa, era o que estávamos a precisar neste momento, mas ao mesmo tempo não deixar de olhar para a agressividade ofensiva, e acho que o plano de jogo hoje correu na perfeição. Falar do título, não é? Logicamente que os pontos que estão em disputa ainda são muitos pontos, não é? Matematicamente é possível? É difícil, claro que sim. Faltam 10 jogos, sabemos o que ainda está em disputa e nestes 10 jogos só temos um pensamento claro, que é lutar pela vitória em todos eles. Nós estamos a fazer 3 anos aqui no Brasil, 3 anos, é sinal para estar 3 anos aqui no Brasil é porque estamos a fazer as coisas bem. E realmente é a primeira vez que nós, enquanto grupo, desde que estamos cá, que estamos a passar por uma fase menos positiva. Temos que aceitar, porque ela aconteceu, só há um caminho, que é o trabalho, que é o que nós temos feito desde que aqui chegamos. É verdade que a fase não vinha sendo boa, mas nós vamos dar resposta. Logicamente que o torcedor não estava habituado, nós não estávamos habituados a passar por este ciclo, mas o que eu tenho a dizer ao torcedor é que estes ciclos de dificuldade, só com união é que nós nos conseguimos ultrapassar. E é isto que nós queremos fazer. Bom, tá aí, portanto, o Vitor Castanheira, uma peça importante aí no Palmeiras nesses últimos jogos, né? Comandou a equipe junto com o João Martins. Agora retorna o Abel Ferreira para o clássico de quarta-feira, 8 da noite, no estádio Allianz Parque, contra o São Paulo Choque Rei, portanto, na casa palmeirense. O Gabriel Menino, nessa semana, deverá passar por uma cirurgia no tornozelo, já foi desfalque no jogo de ontem, ele teve essa lesão na partida contra o Atlético Mineiro e será ausência pelo menos até o fim da temporada. Dificilmente o Gabriel Menino voltará a jogar neste ano. E aí mais um desfalque, mais um problema, logo o Palmeiras tendo que achar soluções internas para finalizar a temporada ainda com a maior pontuação possível, pensando, é claro, na colocação direta à próxima Copa Libertadores da América. O Richard Rios aparece como favorito à vaga, embora ontem, como o próprio Castanheira disse, o sistema com 3 zagueiros funcionou. Talvez volte a ser uma tendência até o fim deste ano, Espímpolo. Muito obrigado. Luiz Guilherme, eu tô confundindo o nome dos moleques do Palmeiras aqui. Muito obrigado, Lelê, pelas informações do Palmeiras. Ufa! Até que enfim ganhamos, Galvão. Que eu tava preocupado com essa sequência ruim do nosso Palmeiras. Ganhamos quem? Cara pálida, né? O nosso Palmeiras. Enfim, o Palmeiras ganhou e jogou bem, né, contra o Coritiba. Claro que o adversário também tem que entrar nessa conta, né? Tem que entrar na equação. O Coritiba está muito mal no campeonato, já rebaixado. Então, era natural que o Palmeiras conseguisse uma vitória no Couto Pereira. Mas, de qualquer forma, traz um pouco da confiança de volta, né? Antes do clássico contra o São Paulo, quarta-feira no Allianz Parque. É importante dividir as situações no Palmeiras nesse momento, porque elas estão muito divididas. O torcedor do Palmeiras, o torcedor se manifestou dessa forma na última partida no Allianz Parque, passou um recado claríssimo, e então isso precisa ser dito. O torcedor do Palmeiras está dividindo as situações. Hoje, segunda-feira, vai ter um protesto grande no Palmeiras. Ué, segunda-feira, mas não tem jogo? Segunda-feira, hoje à noite, está marcado uma reunião no Conselho Deliberativo do clube. Vai ser a primeira reunião no Conselho Deliberativo do Palmeiras desde
todas as situações que foram criadas através da entrevista coletiva da presidente Leila Pereira. E os protestos que estão sendo organizados pela principal torcida do clube, ao que consta, pelo menos a gente percebe isso nas redes sociais, será grande porque terá também o apoio de outros palmeirenses, não só da torcida organizada, em frente ao clube. E por que esse protesto será feito hoje? Justamente porque será direcionado aos conselheiros, né? Aos conselheiros que vão participar lá da reunião. Eu conversei com algumas pessoas de dentro do Palmeiras que acham, inclusive, que a reunião será esvaziada por conta disso. Muita gente não vai para não correr risco, para não ter que ouvir nenhuma bobagem, mas vai ter esse protesto hoje em frente ao clube, em frente ao Allianz Parque, da torcida do Palmeiras contra muitos conselheiros e, consequentemente, contra a presidente Leila Pereira, que pela primeira vez vai ter um clima hostil praticamente dentro do clube, né? Não vai ser lá dentro, na reunião, não se sabe como será essa reunião. Tem gente que acha que o bicho vai pegar lá dentro também, mas do lado de fora, com certeza, nós teremos protestos. Por outro lado, o time receberá um apoio forte na quarta-feira, no clássico contra o São Paulo. Então, o ambiente muda um pouquinho para quarta-feira, para o clássico contra o São Paulo. A vitória foi importante também para isso, né? Porque a torcida está deixando claro que a briga dela é contra a diretoria, não é contra, neste momento, nem o técnico, nem os jogadores. E as mudanças? Foram pontuais ou o Palmeiras vai jogar dessa forma contra o São Paulo? Eu acho que o Abel está tentando. É possível que jogue mais uma vez com 3 zagueiros contra o São Paulo. Veja bem, desde o início do trabalho do Abel Ferreira, ele gosta do time com 3 zagueiros. O time nunca respondeu da forma como ele gostaria, com 3 zagueiros. Mas ele tentou, durante esses 3 anos, diversas vezes, o time, encaixar um time com 3 zagueiros. O time respondeu com 3 zagueiros, na verdade com linha de 3, mas sem 3 zagueiros de origem. Ele já fez o Piquerez ser um terceiro pelo lado esquerdo, o Rocha ser um terceiro pelo lado direito. Ele tentou isso várias vezes. Quando o Scarpa jogava no Palmeiras, essa linha de 3 era mais presente nos jogos. Ele tentou diversas vezes, ele tentou lá atrás com o menino Renan, que depois se envolveu num acidente automobilístico lá em Bragança Paulista. Ele tentou um monte de vezes jogar com 3 zagueiros e tá tentando de novo, né? O Luan é um jogador que ele confia, ontem foi bem, então é possível, eu acho provável, inclusive que ele repita a formação com 3 zagueiros no clássico contra o São Paulo. O Rony foi pro banco, acho normal. Eu tenho um respeito enorme, um carinho mesmo, até pela pessoa do Rony, que sempre me tratou muito bem, mas ele não vive uma grande temporada. O Abel insistiu com ele, também acho normal o Abel ter insistido com ele todo esse tempo, pelo respeito que se tem com o jogador, pela hierarquia. O Rony teve todas as chances merecidas, mas agora ele foi para o banco e acho que vai continuar no banco nesse momento. Ele vai ter que recuperar a posição no campo. E é isso. Mas o clássico contra o São Paulo, imagino que o ambiente será diferente no Allianz Parque. A torcida estará com o técnico e com os jogadores. Pergunto para você, Norice, com 47 pontos, ainda diferença muito grande. A Palmeiras ficou para trás nas últimas rodadas. 12 pontos para o Botafogo, diminuiu um pouquinho, mas nem adianta mais pensar em título. Ou adianta, Nori? Os números dizem que sim, mas o futebol diz que não. Essa é a diferença. Ainda que haja um confronto direto, o Palmeiras tem que jogar com o Botafogo no Rio. Mesmo assim, é uma distância difícil de ser buscada. Além de o Palmeiras fazer praticamente todos os pontos em disputa, o Botafogo teria que perder 2, 3 jogos aí. Acho que o Palmeiras conseguiu um resultado muito importante ontem para manutenção no grupo que vai direto para a Libertadores, que é a realidade para o Palmeiras nesse final de temporada. Mesmo sem jogar um grande futebol, conseguiu o resultado que precisava. Tomou um certo sufoco do Coritiba no começo do jogo. O Coritiba poderia ter feito 1-0, gol anulado pelo VAR.
bem anulado pelo VAR, perdeu muitas chances, jogou melhor do que o Palmeiras até no começo, mas aí o Palmeiras foi se arrumando durante o jogo, foi recuperando confiança e a partir do primeiro gol teve um controle bem grande do jogo. E acho que para a temporada do Palmeiras, Tomás, por tudo que aconteceu, o jogo que vai determinar o final de ano do Palmeiras, o jogo que o torcedor do Palmeiras mais vai prestar atenção, é o clássico de quarta-feira. Pela rivalidade envolvida, pelo fato do Palmeiras ter sido eliminado pelo São Paulo, do São Paulo ter conquistado a Copa do Brasil eliminando o Palmeiras, e tudo isso mexeu com os dois clubes, mexeu com essa rivalidade histórica, e acho que o Palmeiras consegue esse resultado, volta a vencer depois de 4 derrotas consecutivas, e tem esse duelo contra um adversário importante, historicamente, que machucou o Palmeiras na temporada. Eu acho que isso que vai ser o grande jogo do final de temporada para o palmeirense, vai ser o clássico. Muito bem, Calil, com 47 pontos, 2 a mais que o Atlético Paranaense, 3 a mais que o Grêmio, que não está jogando nada. Na 4ª posição, o Palmeiras agora a gente pode dizer que voltou a ser favorito à vaga direta na Libertadores? O Palmeiras vai para a Libertadores, eu não tenho dúvida disso. E ontem eu não vi o jogo todo, tá? Porque eu estava no mesmo horário. A gente sempre fala a verdade aqui, não vamos mentir pro ouvinte. Eu estava trabalhando no jogo do Corinthians e teria que fazer o fim de papo depois, né? Então, evidentemente que eu estava fazendo as anotações e observando o jogo do Corinthians. E o Lucasito estava aqui acompanhando o jogo do Palmeiras. Mas depois a gente viu os lances e teve a barração do Rony, né? O Rony não começou jogando e quando entrou bem. Ele jogou alguns minutos ontem, não foi ele que quase fez um gol de calcanhar uma hora lá, ou ele fez, estava impedido. O Rony, quando ele jogou alguns minutos ontem, parece que fez bem para ele esse banco, viu? Às vezes é bom, o treinador coloca o jogador lá, senta do lado dele, fica falando, tá vendo ali, você não tá fazendo isso, aquilo, outro. Aí o cara volta melhor. Parece que esse banco, embora pouco tempo, fez bem pro Rony. O Rony entrou aos 12 minutos no lugar do Flaco Lopes ou do Breno? Do Flaco Lopes, né? 12 do segundo tempo. 12 do segundo tempo. E aos 17 tentou um gol de letra. Não sei se é esse lance. Foi esse lance, exatamente. Eu não lembro se ele estava impedido ou se o gol se ele errou o gol, mas foi uma jogada bonita. Ele errou o gol, E ele sofreu ali umas faltas, sabe? Ele teve alguns momentos bons, foi embora há pouco tempo. Depois deu uma bola boa também pro Breno Lopes, né? Então, o que mostra que ele entrou no lugar do Flaco Lopes mesmo. Chegou a jogar ao lado do Breno Lopes. Renatinha. Palmeiras agora pode ter um clima mais tranquilo para seguir a sua temporada e conseguir com tranquilidade, com facilidade, na verdade, essa vaga direta para a Libertadores? Eu acho que o Palmeiras, para ter tranquilidade, só depende dele, porque o Palmeiras não deixou de ter um bom elenco, são os mesmos jogadores, passa por um momento um pouco conturbado por questões também externas, fora de campo, situação política, Leila, etc e tal. Mas assim, eu acho que o Abel tem inteligência suficiente, já fez isso outras vezes, de blindar o grupo num momento como esse. Porque jogador bom, elenco bom, técnico bom, o Palmeiras tem. Então só depende dele e continuar fazendo o que fez sempre, né? Teve aí um momento ruim, ficou alguns jogos sem vencer, venceu agora, obviamente com um adversário tecnicamente de um nível muito inferior, mas tem total possibilidade de conquistar essa vaga direta na Libertadores com tranquilidade, na minha opinião. Para Libertadores, Tomás, eu acho que vai o Botafogo, vai o Bragantino, vai o Flamengo e o Palmeiras. Tem mais algum? Não, vaga direta são esses 4. Não, mas o que você acha que postula? O Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, que estava melhorando. O Atlético Mineiro depois de ontem, pelo amor de Deus. Claro, a gente tem que avaliar que o Fortaleza pode não ganhar da LDU, a Sul-Americana, e aí teria chances ainda matemáticas de brigar por essa vaga também. Chance tem, né? O Grêmio tem chance também, Grêmio, mas pelo panorama, eu acho que Flamengo esses e Palmeiras estão definidos aí já. A pergunta acabou sendo meio retórica mesmo, porque eu também acho que o Palmeiras e Flamengo têm muitas possibilidades de se juntarem ao Bragantino e ao Botafogo.